Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, bem como também sobre toda a sua família. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vamos mais uma vez aqui entrar com algumas lições da Palavra de Deus, lembrando que nós estamos aqui com o tema base, ensinos para uma vida abençoada. E hoje o tema que nós vamos estar falando é sobre as vitórias alcançadas na cruz. Hoje nós vamos ler o texto bíblico básico, é um trecho bastante pequeno da Palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 53 ao 57, que diz assim o texto sagrado: Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos tratar acerca de vitórias alcançadas na cruz, vitórias essas que são tanto quanto incomuns. Porque nós sabemos que, apesar de nós obtermos êxito em várias áreas da nossa vida, isso muitas vezes não acontece necessariamente pela ação direta de Deus. A palavra de Deus diz que os céus são do Senhor, e a terra Ele deu aos homens para que a conquiste. Então, as vitórias, muitas vitórias que nós alcançamos, elas independem da ação de Deus, elas dependem muito do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso foco, da nossa luta, de muitas vezes nos disciplinarmos. Mas essas vitórias que eu quero falar aqui, neste momento de ensinamento da palavra de Deus, são vitórias incomuns que com certeza nós jamais teríamos capacidade de alcançá-las, senão por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós lemos o versículo 57 aqui, quando Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, sem mais delongas, eu quero começar com a primeira vitória incomum que nós recebemos na cruz do Calvário, porque foi na cruz que nós alcançamos a nossa vitória. Já ouviu aquele louvor que diz assim, que tem como letra um louvor que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pois é, na cruz nós alcançamos vitórias incomuns. A primeira vitória que eu quero falar aqui é a vitória sobre as limitações da nossa matéria. Então, essa primeira vitória em comum que nós vamos estar analisando aqui, ela se encontra lá em 1 Coríntios 15, versículo 53, que vai falar sobre a vitória sobre as limitações da nossa matéria, da nossa natureza carnal. A nossa matéria, a nossa natureza carnal, ela é caracterizada, dentre outras coisas, por sentimentos negativos que se manifestam, por exemplo, na impaciência, na baixa autoestima, no descontrole emocional, no desânimo. Tais condições, elas fazem de nós pessoas limitadas. E por sermos assim, o que acontece? Nós não conseguimos ver a grandiosidade do que Deus tem reservado para cada um de nós. Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, a primeira vitória que nós alcançamos ali na cruz é a vitória sobre essas limitações. Tudo aquilo que é imperfeito será aperfeiçoado. Tudo aquilo que é corruptível, que se corrompe, que se degrada, será transformado pelo poder de Deus. Mas nós alcançamos isso mediante
a morte sacrificial de Jesus ali na cruz. Então, nós precisamos o quê? Precisamos reconhecer as nossas limitações. É muito bom quando nós percebemos e aceitamos a nossa limitação e nós exponhamos ela diante de Deus. Então, nesse caso, o que acontece? O Senhor ele vai operar na nossa vida com maior liberdade, quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando reconhecemos a nossa fraqueza, as nossas debilidades. O que o salmista chegou e disse para o Senhor certa feita? Ele disse assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E olha que quando Davi disse isso, ele já era rei. Mas ele disse: eu sou pobre e necessitado e o Senhor cuida de mim. Então, irmãos, graças a Deus, nós alcançamos vitória sobre as limitações da matéria. Em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos, em Cristo Jesus nós somos amparados, em Cristo Jesus nós somos sustentados. Nós precisamos entender que com relação a essas limitações da nossa matéria, nós somos sujeitos à brevidade do tempo. Já reparou como é que o tempo passa rápido? Já observou que quando muitas vezes que a gente começa novo, a gente tem todo o vigor, toda a disposição, e os anos vão passando, e com eles vai mortificando a nossa força, vai extraindo de nós aquele vigor que nós temos. Sabe por quê? Porque tudo passa. A qualidade de vida, por exemplo, de quem conseguiu completar 100 anos, nem sempre vai ser das melhores. Contudo, vai ser maravilhoso se nós conseguirmos chegar até lá, né? Inclusive a ciência tem avançado muito e segundo aí alguns dados científicos, a humanidade ela tem conseguido prolongar o seu tempo de vida. Mas mesmo prolongando o seu tempo de vida, nós continuamos limitados à brevidade do tempo. Aquele vigor de outrora, dos 20 anos, dos 15 anos, dos 25 anos, nós já não temos mais. Nós somos limitados ao passar do tempo. O salmista, Moisés, aliás, né? Ele chegou a dizer o quê? Que o tempo passa muito rápido e que alguns, pela sua robustez, chegam aos 70, mas passou disso, é enfado e canseira. Então, em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós ali, quando ele deu o último brado de vitória, dizendo: está consumado, ele nos deu vitória sobre as limitações da matéria. O que diz lá em Isaías 40, versículo 30? Diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o Senhor que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que nos fortalece. A vitória sobre as limitações da matéria vai fazer com que, por meio de Cristo, nós tenhamos um corpo glorificado. Todo homem ele está limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, mas a palavra de Deus ela declara que nós teremos um corpo glorificado igual ao de Jesus quando ele ressuscitou. Vamos ver o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 2. Eu quero ler com você aqui rapidamente, sem estender muito. 1 João capítulo 3, versículo de número 2. Vamos ver o que o apóstolo João ele diz para nós dentro desse texto. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha, né? Assim como o Senhor Jesus é, nós o veremos e seremos também semelhantes a ele. Então, querido, a vitória sobre as limitações da matéria vai nos garantir, no nome do Senhor Jesus, um corpo glorificado. Portanto, esse corpo ele não estará mais limitado à matéria, nem às leis da física, nem a qualquer dessas condições humanas. Sabe qual é a outra vitória em comum que nós alcançamos ali na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus? Nós alcançamos a vitória sobre a morte. Sabia disso? Nós vencemos a morte. Paulo disse que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. E por meio de Cristo ali na cruz do Calvário, nós alcançamos já a vitória sobre a morte. A segunda vitória em comum, como nós estamos dizendo aqui, é a vitória sobre a morte,
ao qual não depende de capacidade ou de riquezas, e que só Jesus pode dar. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, versículo 54, que Paulo diz na parte C, diz o quê? Tragada foi a morte na vitória. A principal limitação humana é o quê? É a morte, mas ela também será despojada de seu trono. Eu fico vendo com o avanço da ciência, muitas vezes em alguns filmes de ficção científica, nós vemos aí o homem tentando de todo jeito vencer esse inimigo chamado morte. Mas todos nós estamos fadados a enfrentar esse inimigo. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 lá o seguinte: porquanto ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E só Jesus, pela sua morte sacrificial ali na cruz, ele teve o poder de nos dar vitória sobre a morte. E a morte é aquilo que todo ser humano ele teme, mas em Cristo Jesus nós alcançamos vitória sobre a morte. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, Jesus ele venceu a morte. Todos os homens são pecadores e por isso estão sujeitos à morte física e espiritual. Isso está relatado lá em Romanos 5, verso 12. Enquanto que a morte física separa a alma do corpo, o qual retorna à terra, a morte espiritual faz o quê? Ela afasta o homem de Deus e o pecado é o causador dessa separação. Ele é o principal causador dessa separação. Mas Jesus, ele fez o quê? Ele venceu a morte. Quando ele disse o último brado ali na cruz do Calvário, dizendo está consumado, ele estava querendo dizer que a vitória sobre a morte já estava conquistada pelo poder que há no nome dele. Então nós temos que glorificar a Deus por essa grande vitória. A Bíblia diz que a morte ela será aniquilada. Apesar de Jesus ele ter vencido a morte, ela continua, a morte ela continua operando no mundo. Isso acontece por quê? Porque a morte foi vencida, mas ainda não foi totalmente aniquilada. A morte ela foi vencida, repetindo isso, mas ela não foi totalmente aniquilada. Então ela ainda continua operando, mas chegará o momento, chegará o tempo em que os seus dias de reinado vai ser aniquilado completamente. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, o livro que contém as revelações sobre o fim dos tempos, João ele descreve na sua visão que a morte e o inferno eles foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno refere-se não apenas à morte, mas também à existência além túmulo. Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, capítulo 6, versículo 8. Através dessa vitória incomum de Cristo por nós ali na cruz do Calvário, ele sujeitou também a morte aos nossos pés. Sabemos que nós não escaparemos da morte física, ao menos que Cristo volte antes, ao menos que aconteça o arrebatamento que está relatado em 1 Tessalonicenses 4,17. Infelizmente, há uma certeza para nós: a morte será perfeitamente aniquilada. 1 Coríntios 15, 26 trata sobre isso. Quando se dará isso? Quando? Na ressurreição dos mortos em Cristo, por ocasião de quê? Da volta do Senhor Jesus. Nós temos isso relatado em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 ao 55, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, Apocalipse 1, 5, João 11, versículo 1 ao 45 e 1 Coríntios 15, versos 13 e 14. A outra vitória em comum que nós temos, que nós alcançamos por meio de Cristo ali na cruz do Calvário, sabe qual é? É a morte, a vitória, sobre o inferno. Nós alcançamos também a vitória sobre o inferno. Até aqui, anteriormente, nós verificamos o quê? Que nós recebemos por intermédio de Cristo duas vitórias extraordinárias, que foram as vitórias sobre as limitações da matéria e a vitória sobre a morte. O Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus, ele não somente triunfou sobre essas coisas, mas ele também triunfou sobre o inferno. Lá em 1 Coríntios 15, 55, na parte B, qual é a expressão que Paulo diz? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Então nós alcançamos, por meio de Cristo, a vitória sobre o inferno. O que é o inferno? O que nós entendemos por inferno? Inferno, ele é o lugar onde a ira de Deus recai sobre toda desobediência e todo pecado. No Evangelho de Mateus, nós constatamos uma realidade que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A gente tem muitas referências sobre isso. Por exemplo, Mateus 5, 22, 10, 28, 11, 23, 16, 18, 18, 19, 23, 15, 25, 30 e 41. Se ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, sabe por que ele falou? Era porque ele queria nos alertar da realidade do inferno. Mas graças a Deus, irmãos, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós alcançamos a vitória sobre o inferno. Porque o inferno não foi feito para o homem. E Deus também não manda ninguém para o inferno. Mas infelizmente o inferno, devido à desobediência do homem, se tornou um lugar aonde serão lançados todos aqueles que se esquecem de Deus, todos aqueles que se entregam ao pecado, à vaidade, a uma vida totalmente alienada da vontade e das verdades de Deus. Mas para aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus, para aqueles que compreenderam a morte sacrificial de Cristo, para aqueles que entenderam essa realidade, Cristo Jesus nos deu a vitória sobre o inferno. Nenhum ser humano ele tem o poder de enviar alguém para o céu ou para o inferno. Há duas listas na Bíblia que informam quem será lançado em tal lugar. A primeira lista encontra-se em Apocalipse 21:8 e a segunda lista em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Em Apocalipse 21:8 são descritas as características dos que não estão em Cristo por meio da fé, que são os incrédulos. Esses eles estão destinados, esses descrentes estão destinados ao lago de fogo, que é a morte eterna, e depois o juízo final de Deus. Está lá em Apocalipse 20, versículos 12 ao 14. Todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no versículo 15, serão o quê? Serão julgados de acordo com as suas obras, versículo 12, e serão provados como merecedores da morte eterna, Romanos capítulo 6, versículo 23. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, Paulo trata praticamente do mesmo assunto. Vale a pena dar uma analisada lá também. Quais as características do inferno? Vamos falar um pouquinho do inferno para a gente pensar bem, refletir bem acerca disso. Algumas características do inferno. Vamos ver alguns registros bíblicos a respeito do inferno. Primeiro, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes, ou seja, de sofrimento inimaginável. Mateus 25, verso 30, fala sobre isso. O inferno também é um lugar de tormento eterno, com uma dor que nunca vai parar. Apocalipse 20, verso 10. É um lugar de densas trevas, segundo Pedro 2, versículo 17. Isso significa que quem for lançado lá ouvirá os gritos de desespero, mas não verá ninguém. Mateus 13, 41 ao 42. Já pensou que desespero? Já pensou que coisa horrível? Então vamos continuar aqui. Ele também é um lugar de sofrimento em solidão. É um lugar terrível, pois foi preparado para quem? Como eu disse aqui, o inferno não foi feito para o homem. O inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. Deus não criou o inferno para o homem. O homem, infelizmente, acaba sendo levado ao inferno por causa da sua desobediência, por causa do seu orgulho, por causa da sua não aceitação da morte sacrificial de Cristo e a mudança de vida por intermédio dela. Então, infelizmente, será lançado no inferno juntamente com o diabo e os seus anjos. Não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aqueles que podem lançar a alma e o corpo no inferno. Mateus 10, versículo 28. Então devemos temer a quem? Devemos temer a Deus. Nós não temos que temer ao homem, ter medo da ação do homem, mas temos que temer no sentido de respeitar a Deus, que pode
infelizmente, porque ele é um justo juiz, não que ele tenha o interesse de lançar o homem no inferno, mas porque, infelizmente, a consequência da desobediência humana, lançaram o homem no inferno. Então, vale a pena temer a Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena aceitar a morte sacrificial de Cristo, porque ela nos garante a vitória também sobre o inferno. E, por último, nós queremos falar aqui sobre a vitória sobre o pecado. Nós temos vitória sobre as limitações da matéria, nós temos vitória sobre a morte, nós temos vitória sobre o inferno e também nós temos a vitória sobre o pecado. Essa quarta e última vitória em comum é vista, percebida e sentida hoje. Ela é a garantia de quê? De que suportaremos a limitação da matéria, a morte e o inferno. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. 1 Coríntios 15, versículo 56, na parte A. Assim, então, a última vitória em comum é a vitória sobre o pecado. Por que a vitória sobre o pecado? Porque, em primeiro lugar, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por intermédio da desobediência de um homem que foi Adão, todos nós fomos feitos pecadores, pois somos da linhagem de Adão. Então, trouxe sobre nós essa marca do pecado. Então, Cristo Jesus, ele nos dá a vitória ali na cruz do Calvário sobre o pecado. Sabe por quê? Porque, primeiro, Deus ele é santo e ele não pode tolerar o pecado. Nesse sentido aqui, o pecado ele produziu o quê? Um abismo entre Deus, que é santo, e o homem decaído. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Estar destituído da glória de Deus é o quê? É estar afastado dela. Portanto, todos nós precisamos desesperadamente reconciliar-nos com o Senhor. E como foi feito isso para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador? Foi feito lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário foi que Cristo conseguiu nos reconciliar com Deus. Porque para se achegar até a Deus, tinha que ser feito um sacrifício. Quem lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento? Todo homem que quisesse achegar a Deus para alcançar, entre aspas, o perdão do pecado, tinha que oferecer um sacrifício, ou de um cordeiro, ou de um pombinho, enfim, segundo as suas posses. E aquele animal era sacrificado no lugar do pecador. Então, através de Cristo, nós alcançamos vitória sobre o pecado, porque Cristo Jesus, a Bíblia diz em João 1:29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi através de Cristo Jesus que nós alcançamos a vitória sobre o pecado. Então nós precisamos sempre buscar em Deus, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque ainda continuamos pecando, ainda continuamos desobedecendo ao Senhor. Mas só que dessa vez nós somos o quê? Pecadores remidos, pecadores transformados pela graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo pecador remido, transformado pela graça maravilhosa, ele luta contra o pecado, ele vence o pecado, ele alcança vitória sobre o pecado em nome do Senhor Jesus. A salvação que nós alcançamos através ali da cruz do Calvário foi só em Cristo Jesus. Um homem, ele não tem capacidade de perdoar a outro homem visando a salvação. Há o perdão com relação à salvação. Então, não há nada, absolutamente nada, que uma pessoa possa fazer para perdoar. Para perdoar os próprios pecados e nem os pecados dos outros. Mas graças a Deus que ele providenciou o quê? Um único meio eficaz para a purificação total do homem. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz o quê? Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. Mas o que ele requer de nós através disso? O
que ele requer de nós através de alcançarmos a salvação? Em primeiro lugar, ele requer de nós arrependimento. Em segundo lugar, confissão. E por fim, que nós abandonemos a prática do pecado. Porque a Bíblia diz o quê? Em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. E com relação a essa vitória que nós alcançamos sobre o pecado, nós fomos feitos para o céu. Nós somos cidadãos celestiais. Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Há um lugar especial preparado para nós. Nós fomos feitos para o céu. Então, o conceito de céu ele está fora do alcance da nossa limitada compreensão. Por mais que pesquisemos, por mais que analisemos, por mais que busquemos conhecimento, nós somos limitados para compreender o céu. O céu é algo que transcende a qualquer sabedoria humana. É algo que vai muito além. Paulo chega a dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E graças a Deus, sabe por quê? Porque lá no céu, toda deficiência vai desaparecer. Isaías 35, versos 5 e 6 fala sobre isso. Lá Deus viverá com o seu povo e não haverá mais morte, não haverá lamento, não haverá dor. Qualquer pessoa pode herdar a vida eterna por intermédio de Jesus. A salvação é de graça. A salvação, o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Para nós, custa apenas crer, obedecer e andar em novidade de vida. O perdão, ele foi comprado por Jesus Cristo por um alto preço ali na cruz do Calvário. Quando Jesus veio à terra, ele viveu de forma perfeita, morreu na cruz em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados e ressuscitou para nos dar garantia de vida eterna. Sendo assim, só há uma maneira de obter a salvação e a vida eterna, que Jesus Cristo nos oferece. Nós devemos individualmente confiar que a dívida paga por Cristo por meio da sua morte na cruz e da sua ressurreição é o único meio de receber o perdão dos nossos pecados, o restabelecimento de um relacionamento com Deus e a vida eterna. Precisamos restabelecer dia após dia o nosso relacionamento com Deus para que em todo o tempo estejamos caminhando para a vida eterna. Então, queridos, nós alcançamos essa quarta vitória sobre o pecado. Nós vencemos o pecado por meio da morte sacrificial de Cristo Jesus ali. Através dessa morte nós obtivemos o perdão, a remissão dos nossos pecados, a libertação da condenação eterna e precisamos viver em novidade de vida, crendo na palavra de Deus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Então a conclusão que nós temos aqui dentro dessas 4 vitórias incomuns que alcançamos ali na cruz do Calvário é a seguinte: Paulo ele afirmou que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Assim, o que acontece? A perspectiva da vida eterna capacita-nos a ter esperança e fé em Deus para que possamos vencer os problemas deste mundo. Ela nos faz entender que na terra todos nós somos peregrinos e forasteiros, pois o céu é o nosso verdadeiro lar, onde Cristo está e de onde nós o esperamos ansiosamente para nos unir definitivamente com Ele. Bendito seja Deus. Então, todo cristão verdadeiro, cujo coração está firmado em Deus e nas suas promessas, ele terá forças, ele vai buscar, ele vai encontrar forças do alto para entrar na Canaã celestial pelas portas e ver a Jesus como ele é. Oh, glória! 1 João capítulo 3, versículo 2, nos reforça essa esperança e Apocalipse 22, 14. Contudo, aquele cujo coração ainda permanece acorrentado às riquezas e os prazeres terrenos, essa pessoa ela vai perecer. Infelizmente, se continuar com o coração amarrado, preso aos prazeres deste mundo, às riquezas deste mundo,
não vai herdar o reino de Deus. Paulo chegou a dizer que se nós esperamos em Cristo somente nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, vamos fazer o que, irmãos? Vamos aprofundar cada dia mais o nosso relacionamento com Deus. À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, vamos desejar viver sempre para Ele, ansiando pela sua segunda vinda. Enquanto assistimos o Senhor preparando o cenário para os eventos do fim dos tempos, que é o que está acontecendo a cada dia, nós vemos isso aí, né? Nós devemos o quê? Permanecer motivados a servi-lo ainda mais até que Ele volte. Sabe por quê? Porque Ele nos garantiu a vitória completa. Ele nos garantiu que nós iríamos alcançar a bendita esperança que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida através desse ensinamento e nunca se esqueça, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vitórias são essas? A vitória sobre as limitações da matéria, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o pecado. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Até a próxima lição. Fiquem na paz.